Livro do Apocalipse, capítulo 8, versículo 1. E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. Observe o termo, quase meia hora. Por que não há precisão? Isso parece indicar que não é possível precisar o tempo que se passa no céu, pois não há tempo contado como o tempo da terra. No céu, o tempo passou e tudo é eterno presente. João percebe um silêncio de grande expectativa pelo horror que está por vir sobre a terra. Versículo 2. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. O Cordeiro abriu o 7º selo, e por consequência, 7 trombetas são dadas a 7 anjos, com a incumbência de tocá-las, invocando-se os juízos. Após a abertura do 6º selo, ocorre a abertura, obviamente, do 7º, que por sua vez traz as 7 trombetas e, na sequência, as 7 taças da ira de Deus. É interessante recordar-nos do episódio de Josué capítulo 6, onde observamos que o povo de Israel teve que dar uma volta por dia em torno de Jericó, por um período de 6 dias. E no 7º dia, tiveram que dar 7 voltas, e na 7ª volta, caíram os muros de Jericó. Interessante notarmos isso. Isso parece um tipo do que ocorrerá durante os juízos vindouros. Versículo 3. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Incenso nos faz lembrar de via por onde caminha nossas orações. Neste versículo, João nos conta que o anjo recebera muito incenso, tipificando que nenhuma das orações dos santos seria desprezada. Todas subiram a Deus. Quando você dobra o seu joelho para falar com o Senhor, nunca, jamais permita que o diabo coloque em teu coração que você está falando com as paredes e que a tua oração não está passando do teto da sua casa. Nunca permita uma coisa dessa. Deus está ouvindo tudo o que você está falando com Ele. Ele pode dizer sim, Ele pode dizer não, Ele pode dizer espere, mas Ele não ignora. Ele ouve as orações. E aqui está uma prova. Que o anjo levou diante de Deus um incensário de ouro e foi-lhe dado muito incenso. Isso está tipificando, né? O incenso era queimado, e aquele perfume subia, que as nossas orações são como esse incenso, tá? Que sobem diante de Deus e Deus as inspira. Então, ore sempre e com fé. Se você não tem muito tempo, a sua fé você considera pequena, não importa. Até pelo fato de você se ajoelhar diante do Senhor e dizer para Ele: Senhor, a minha fé é pequena, aumenta a minha fé. E se levantar e sair da oração, você já orou. Algo de extraordinário vai acontecer na sua vida. Vamos continuar. Versículo de número 4. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Não há dispersão, como eu acabei de falar, não há dispersão. A fumaça
obrigatoriamente chegará ao seu destino. Deus, que fumaça é esta? O que está tipificando esta fumaça? São as orações dos santos. Que santos? São João, Santo Antônio, São Marcos, São Lucas? Não! Vocês são os santos, a igreja. As vossas orações estão chegando diante de Deus. Não há dispersão dessa fumaça. Toda ela chega diante do Senhor, tá? Versículo de número 5. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar, e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes, e trovões, e relâmpagos, e terremotos. Note que o mesmo incensário que levou as nossas preces diante de Deus, trouxe a resposta dele, através de juízos sobre a terra. Nunca deixe de orar, que seja por justiça, mas não deixe de orar. Deus está te ouvindo e Deus manda a resposta. Versículo 6. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. O silêncio de quase meia hora está encerrado. As trombetas estão por anunciar que os reinos da terra estão chegando ao fim. E o Rei Jesus está prestes a assumir o comando total da terra. Aleluia. É interessante salientar que os reinos de Israel eram anunciados por trombetas. 1 Reis, capítulo 1, versículo 34. E Zadok, o sacerdote, com Natã, o profeta, ali ungirão rei sobre Israel. Então tocareis a trombeta e direis: viva o rei Salomão. Olha que interessante, as trombetas precediam, anunciavam que um rei estava tomando posse. E estas trombetas do Apocalipse também nos parecem indicar isso. Estão fazendo juízo, mas ao mesmo tempo anunciando que o Rei Jesus irá tomar posse na terra, tá? Como Rei dos reis e Senhor dos senhores. Glorificado seja o nome dele para sempre. Versículo de número 7. E o primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Então, o primeiro anjo tocou a trombeta. A primeira trombeta foi tocada. E houve saraiva. Saraiva é queda de pedras e fogo misturado com sangue. E foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte, ou seja, 1/3 da terra em chamas. Pastor, será que isso é possível? Olha para o Pantanal, olha para o Amazonas. Em poucos dias, dimensões maiores que São Paulo e Rio e outras cidades juntas foram queimadas aqui no Brasil. Em poucos dias. Então isso é possível sim, e vai acontecer, porque a Bíblia está dizendo que vai acontecer. Olha o terror que está por vir. Alguém pode achar que estas pragas sejam de sentido figurado, devido à sua dimensão. Mas recordemos que as pragas que vieram ao Egito, no tempo de Moisés, eram reais e não simbólicas, apesar de sua magnitude. Então, nós cremos sim que isso será real. Versículo 8. E o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. Alguns pensam se tratar de um vulcão, outros de um meteoro, e outros da bomba atômica. De qualquer forma, isto alterará 1/3 do mar. A terra é quase toda água.
imagine 1/3 do mar sendo destruído. Terrível. Versículo de número 9. E morreu a 1/3 parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a 1/3 parte das naus. Morte de humanos e de animais marinhos em uma proporção assustadora ocorrerá neste juízo, tá bom? Versículo de número 10. E o terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a 1/3 parte dos rios e sobre as fontes das águas. Assim como na segunda trombeta, acontecerá coisa semelhante com a terceira trombeta. Porém, na situação anterior, as águas salgadas foram atingidas. Agora se trata das águas doces. Já não temos muito, né? Imagine se perdendo 1/3 destas, tá bom? E essa grande estrela, nós não acreditamos que vai sair uma estrela do firmamento e cair na terra. Mesmo porque tem estrela maior, muito maior que o Sol. Então não teria como uma estrela cair do céu, não cremos nisso. Vai cair na terra, destruiria todo o sistema solar, eu acredito, né? Então, isso pode se tratar de um meteoro, alguma coisa parecida, porque naquela época, na época de João, eles acreditavam que as estrelas cadentes, né, que são os meteoritos ou meteoros, eram estrelas caindo. Então, Deus deu uma revelação segundo o entendimento daquelas pessoas que viviam naquela época, tá bom? A isso chamamos de exegese, que é uma técnica de se interpretar o texto bíblico, não menosprezando o texto bíblico, tá? Porque não é científico. A Bíblia, ela não é um livro de ciência, tá? Ciência na Bíblia é coisas periféricas, algumas vezes secundárias. A Bíblia não é um livro de ciência empírica, nada disso. A Bíblia é um livro sobrenatural que está tratando de coisas espirituais, cuja mensagem central é retratar Jesus Cristo e a sua salvação. Assuntos periféricos, classificação de animais, se é estrela, se é meteorito, isso são coisas que não importam, tá bom? Vamos para o versículo de número 11. E o nome da estrela era Absinto, e a 1/3 parte das águas tornou-se em absinto, tornou-se amargas, tá? Absinto é uma bebida amarga, então tornou-se amarga. E muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas, ou seja, envenenada. Absinto significa amargo. E neste contexto, além de amargo, significa veneno, pois muitos homens que beberam desta água contaminada perderam as suas vidas, tá? Versículo de número 12. E o quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a 1/3 parte do sol, e a 1/3 parte da lua, e a 1/3 parte das estrelas, para que a 1/3 parte deles se escurecesse, e a 1/3 parte do dia não brilhasse, e semelhantemente a noite, é óbvio, porque a lua, né, está refletindo a luz do sol. Se uma 1/3 parte do sol é atingida, consequentemente, uma 1/3 parte da lua também no seu fulgor, tá? No sexto selo, observamos um período em que o sol ficou escuro, a lua em cor de sangue, enquanto estrelas, ou seja, meteoritos, né, caíam sobre a terra. Agora, temos um outro quadro, um escurecimento parcial do cosmo, trazendo momentos de terror, grande terror, sobre a terra. Vamos continuar. Vamos para o último versículo do capítulo 8 do Apocalipse, que é o versículo de número 13. E olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que hão de ainda
tocar. Irmãos, se a coisa já estava feia, imagine uma advertência como essa. Ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra. Se a situação estava terrível, ainda era pouco pelo que haveria de vir. Porém, vale ressaltar que Deus sempre esteve disposto a perdoar os que sinceramente se rendiam a Ele e não aceitavam o domínio da besta, do anticristo. Então o nosso Deus está mandando juízos sobre a terra com um objetivo muito, muito grande mesmo, muito maravilhoso mesmo, que é de levar as pessoas ao arrependimento, as pessoas se renderem a Ele. É uma guerra de Deus contra a terra, mandando juízos, coisas tenebrosas e terríveis. Mas Deus ainda tem a intenção de que as pessoas se rendam, se arrependam e se convertam. Ainda há uma esperança. Então, irmãos, o que dizer desse Deus, senão que Ele é maravilhoso, bondoso e misericordioso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém. Então,